Olá famílias, sou Júnior Buranello, psicoterapeuta. Sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje, mais um dia, quarta-feira, né? Hoje é dia 2 de outubro de 2024, o ano tá acabando. Famílias, dentro do proposto, né, no meu canal, eu sempre diversifico, né, muita informação, muito conteúdo sobre a dependência química e hoje não seria diferente. Hoje eu trouxe um tema bastante interessante, tá? Para as famílias aí da Estrela da Manhã, da nossa comunidade, né? Um grande abraço. E para você que me acompanha aqui no canal, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no canal para você sempre receber novos conteúdos. E o objetivo desse vídeo, realmente, hoje nós vamos falar sobre a terapia cognitiva dentro dos transtornos por uso de substância, principalmente para aquele seu ente querido, para aquela pessoa ou para você, né, usuário dependente químico da substância cocaína e o crack. Né, são duas substâncias altamente destrutivas, com um poder de dependência altíssimo e que deve ser tratado, como eu disse, com o objetivo da recuperação, tratando as questões cognitivas que são muito afetadas por uso dessa substância. Então, assim, bom, primeiramente, né, iniciando esse nosso vídeo, esse nosso tema de hoje, é preciso entender que o transtorno por uso de substância, caracterizado e chamado de TUS, transtornos por uso de substância, é muito caracterizado dentro da síndrome de caráter e complexo e vem sendo, né, foco de diversas pesquisas que buscam encontrar abordagens mais eficazes dentro do tratamento. Ou seja, essa pessoa, né, usuária de cocaína e de crack, com a progressão dessa doença, ele vai desenvolvendo, né, inúmeros transtornos. Transtornos depressivos, transtornos de bipolaridade, transtornos de esquizofrenia, né, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, né, como eu disse. E aí, nós precisamos analisar a condição, né, neurológica, né, dentro da neurociência, analisar essa questão de como esse paciente se encontra. Né. Como nós estamos aqui visando tratamento e recuperação, nós vamos abordando vários temas, né, importantes dentro dessa condição, né, que essa pessoa se encontra. O indivíduo, é importante dizer para você, familiar, que ele deve ser observado de forma individual, certo? Cada paciente, cada ser humano, esse é o ente querido que aqui se encontra na Estrela da Manhã, né, e você que está aí cuidando, ou seu ente querido que está internado em alguma instituição, você precisa entender as características e padrão dessa pessoa, né, da questão cognitiva, que é a que nós mais trabalhamos aqui. Eu, como psicoterapeuta, né, há uns anos trabalhando com dependência química, né, fui observando várias fórmulas, vários conceitos de trabalhar com esse ser humano, com esse paciente. E hoje, né, tendo em vista a evolução das questões terapêuticas, né, dentro das técnicas de terapia, para evoluir o paciente, a terapia cognitiva comportamental é uma das mais utilizadas e uma das que você vê mais resultado positivo no processo de recuperação. Esse processo, ele se inicia lá no início dele, é analisar o transtorno. E aí, para você conseguir analisar o transtorno, né, ou os transtornos, você precisa realmente fazer um estudo minucioso desse paciente. E só vai conseguir observar realmente essas questões com o tempo. Tá? Então, já para você entender aí, você família que está nos acompanhando, que o tempo sim é importante. Né? Às vezes a família vê com 30 dias, esse ente querido já fica mais coradinho, já está mais gordinho, e não tem nada a ver com a questão física, família. Tem a ver com a questão mental, né? Tem a ver com a questão emocional, tem a ver com o afastamento da realidade. Essas duas substâncias, tanto a cocaína quanto o crack, elas têm uma característica muito aguda dentro delas, que é o quê? O afastamento da realidade, que é o afastamento da zona cognitiva, que é responsável pela captação, né, digerir as informações, né, criar as ideias, né, mapear o ambiente que você está envolvido, construir um planejamento sobre a ação desse seu próximo comportamento. Imagina você se a pessoa ela tem um afastamento cognitivo por conta do uso de substância, pelos transtornos que ela foi adquirindo durante esse processo, ou se essa pessoa
já apresentava algum nível de transtorno antes do uso de droga. Imagina o quão difícil será a recuperação desse ser humano. E você acha que com 30 dias, 60 dias, 90 dias é o suficiente para essa pessoa se recuperar? Para ela equilibrar a parte neurológica dela? Não, com certeza não. Então assim, famílias, já para vocês entenderem, né? E eu peço para vocês, mandem perguntas, questione, tire dúvidas, né? Sexta-feira, dia 4, às 20 horas, lá no meu canal do TikTok, Júnior Buranello 83, eu vou fazer uma live sobre codependência, que cara, nós vamos debater, nós vamos falar, eu preciso da colaboração e da presença de vocês, para a gente poder tirar dúvidas e vocês entenderem o universo da recuperação, né? Não é do dia para a noite. Ontem mesmo eu vi um vídeo de um rapaz que ele está aí numa progressão, né, sobre a sua recuperação, e aí, né, no TikTok, e ele comentou lá, e ele recaiu, a esposa dele estava fazendo uma live falando disso. Entende como que o universo da dependência química ele é muito mais complexo? Precisa ser entendido as características. Então, para você entender dentro da terapia cognitiva comportamental, é criar esse ambiente, criar um ambiente. Qual o ambiente, Júnior? Não é mudar de cidade, não é mudar apenas de trabalho, não é mudar apenas do universo, é a mudança geográfica em si. Ela não funciona se não tiver não tiver um real desejo de mudança, não tiver um real trabalho, né, um trabalho intenso sobre a caracterização e a personificação desse ser humano. Então vamos lá, dentro da cognição, a parte cognitiva, ela tem influência controladora sobre as emoções e o comportamento do indivíduo. O modo de agir ou de se comportar pode afetar profundamente os padrões de pensamentos, né, e emoções, ou seja, com a desenvoltura, com a progressão da doença, nós sabemos que o nosso circuito de recompensa, a parte emocional, lá no sistema límbico, lá no núcleo do prazer, núcleo accumbens, onde fica a região do prazer e é onde a região das emoções, tudo isso ficou desfuncionalizado. Criou uma disfunção cognitiva no qual a minha interpretação com a realidade foi distorcida. E agora eu, Júnior, eu entendo tudo aquilo que acontece ao meu redor de uma forma diferente e distorcida, certo? Então, para que esse paciente comece a voltar dentro do universo da realidade e não da fantasia, eu preciso trabalhar questões cognitivas com ele. E eu vou trabalhar questões cognitivas fazendo esse trabalho em conjunto, com o psicólogo, com o psicoterapeuta, com o psiquiatra, com o terapeuta, trazendo trabalhos para que ele exercite a sua parte mental. A parte neurológica do paciente está totalmente afetada. Então, dentro desse conceito, eu preciso entender aquilo que eu preciso fazer, né? Eu preciso voltar essa pessoa, fazer com que essa pessoa volte a raciocinar, né? Ela perdeu essa condição. A mente dela condicionou-se às suas funções executivas dentro dos estímulos e desejos de uso da substância, no qual ela não consegue respeitar outros estímulos, né? Ela não consegue pensar direito, ela não consegue se concentrar, né? Muitos acabam desenvolvendo, como eu falei na semana passada, transtornos de TDAH, por exemplo, que é um transtorno muito característico dentro do uso de drogas, né? Que são déficit de atenção e hiperatividade, entende? E aí as técnicas cognitivas são importantes dentro desse contexto. Olha lá. Para a neurociência está cada vez mais claro que as terapias de abordagem da natureza biológica, psicológica e social não atuam de forma isolada. Você precisa entender o ambiente que esse paciente se encontra, fazer um estudo da sua composição genética, a parte biológica, neurológica, a condição mental desse paciente, as questões psicológicas, o envolvimento emocional do paciente com a substância. Você precisa entender a condição social, o meio que ele está inserido. Tudo isso faz parte do processo de recuperação. Entender esse universo como um todo, né? A multifatoriedade da dependência química. Mas ao contrário das influências mutuamente, podem potencializar-se quando aplicados de modo harmônico. Ou seja, precisa encontrar uma harmonia, criar um novo ambiente, né? Os prejuízos cognitivos do uso crônico de crack e cocaína contribuem para o isolamento do indivíduo. Ou seja, se a pessoa não pensa mais de forma social,
né? Que é isso que a droga vai fazendo. Ela vai tirando o condicionamento dessa pessoa, do envolvimento da sociedade, o seu poder de execução, sabe? Ser aquela pessoa ativa na sociedade, trabalhar, né? De se exercitar, de trabalhar na família, né? Os seus conceitos e seus valores. Ele só pensa na substância quando ele vai usar de novo. Ponto, acabou. Né? Então, ela cria esse ambiente de isolamento social e ele só pensa na substância. Baixa adesão ao tratamento. Tal fato contraindica a espera e a tomada de decisão por parte do paciente, visto que os primeiros anos de uso crack concentram tanto os maiores riscos de morte quanto a menor procura por tratamento. Ou seja, muitas das vezes, até a gente falando sobre internações involuntárias e compulsórias, é importante nesse processo, porque essa pessoa, né, usuário crônico de crack e cocaína, ela perdeu a condição de decidir por ela. Né? Esses usuários, eles criaram um ambiente isolado com a substância, no qual ele não consegue mais responder por si. O usuário de crack tende a apresentar mais comorbidades e maior risco de suicídio em relação aos usuários de outras substâncias. Por quê? Porque o pós-uso cria esse ambiente depressivo. Né? A substância é uma substância, o crack e a cocaína, eu já falei, tem outros vídeos, são substâncias altamente estimulantes, que estimulam o sistema nervoso central. E ao fazer uso da substância, ele cria esse ambiente isolado, né, de uso, é um padrão de uso. E o pós-uso é depressão. Né? Pós-uso é angústia, é fissura, é agonia, né? No qual muitas vezes as pessoas acabam até tirando a sua vida por não ver uma outra condição. Que condição é essa? De mudança. Então os prejuízos cognitivos são imensos. Né? E para você analisar esse paciente, famílias, reforçando mais uma vez a ideia, precisa de tempo. 6 meses, 9 meses é o tempo mínimo para a gente poder, como profissional, analisar em que nível de transtornos que o seu ente querido está. É só você tirar ele da zona de uso e identificar o padrão de comportamento psicológico dele, né, neurológico dele, para perceber se ele apresenta uma ou mais comorbidades relacionadas a uma substância, ou se ele desenvolveu ou se potencializou outros transtornos. Vocês conseguem me compreender, famílias lindas? O quão importante é vocês entenderem o tempo de tratamento, né, e os prejuízos cognitivos com tais transtornos. Pacientes com transtornos de cocaína e crack demonstram dificuldades no que diz respeito ao nível maior de raciocínio emocional, que é esse movimento de equilibrar as suas emoções, de identificar sentimentos. Sabe aquela pessoa imatura emocionalmente? É o usuário de crack de cocaína. Ele tem comportamentos infantis, tem comportamentos disfuncionais, não consegue lidar com frustrações, não consegue lidar com medo, não consegue lidar com insegurança, transfere responsabilidades. Conhece alguém assim? Né? Tem dificuldade de evidenciar tratamentos, né? E nesse estudo, 84%, num estudo que foi feito pela Universidade de São Paulo, da USP, olha lá, 84% das amostras realizou que menos de 11 das 12 sessões de grupo, né, comprovam a eficácia, né, nesses tratamentos de terapia cognitiva comportamental. A intervenção é a melhor adesão ao tratamento, ou seja, muitas vezes nesse primeiro momento, como essa pessoa perdeu a sua condição de decidir por ela, a família pode sim ir trazer esse paciente para uma comunidade terapêutica com o objetivo de fazer com que ele crie essas técnicas cognitivas. E só vai criar esse ambiente de recuperação se realmente ele evidenciar, né, o tempo longe da substância, criando essas técnicas. E quais técnicas que eu vou dizer aqui? Hoje eu vou alongar um pouquinho, uns 2 minutos a mais no nosso vídeo. Fazendo técnicas de extração, né, isso pós-tempo, período abstêmico de 60 a 90 dias, e aí você vai aplicando essas técnicas comportamentais de abordagem e manejo. O manejo é modificar a forma da pessoa interpretar as situações. A técnica de distração é fazer o quê? O pensamento automático veio, você faz esse jogo mental com o paciente, o psicoterapeuta, para que ele se distraia de uma outra atividade.
Por isso que é muito importante quando a pessoa volta, para você que tem ente querido terminando o tratamento, para que ele volte e já tenha atividades para ele fazer, né? Um trabalho ou uma oficina, né? de barbearia, uma oficina de música, né? Um curso para ele ocupar a sua mente, porque nesses momentos de né, mente vazia, né? Aquela velha história, para que possa distrair a sua mente e a forma de pensar. O manejo de fissura, que é muito importante. Entender e identificar, famílias, que as crises de abstinência, a necessidade psicológica da substância, ele vai ter que lidar com isso. Isso não tem como fugir. Mas isso só se constrói com o tempo, tá? É importante vocês entenderem isso. A reestruturação cognitiva é igual eu falei, exercício físico, boa alimentação, tá? É essa pessoa buscar atividades realmente saudáveis, a família, o domingo no parque, andar de bicicleta com os filhos, tudo isso vai auxiliar nesse processo da reestruturação. Importante vocês ficarem cientes de uma coisa, esse trabalho, família, ele só realmente vai ser um trabalho positivo se tiver essa amplitude, ou seja, os profissionais qualificados acompanhando o seu ente querido, a família ouvir os profissionais, porque eu percebo muito até que mesmo na comunidade, as famílias colocam o seu ente querido e depois não fazem parte do tratamento, isso não gera resultado positivo, porque vocês também têm que amadurecer os seus comportamentos para auxiliar nesse processo. Por isso que, mais uma vez, eu reforço o convite, na sexta-feira, dia 4, entre lá no meu TikTok, Júnior Guranel 83, e acompanhe às 20 horas, né, uma live sobre codependência. Bom, famílias, espero ter trazido muito conteúdo para vocês, toda quarta-feira tem bastante conteúdo. Hoje vamos ficar por aqui. Agradeço mais uma vez o carinho, o respeito de todos vocês. Deus abençoe, tá bom? Uma ótima noite.